A prática canibal consiste em seres humanos consumirem seres humanos como alimento, que pode ser tanto no contexto daquele que está sendo alimentado morto, ou até em algumas situações já teve relatos históricos de fazer esse consumo da pessoa ainda viva. O canibalismo, ele é uma prática remota que a gente pode chegar até o homem das cavernas. Mas o termo canibal vem da conquista da América Central pelos espanhóis, que, na verdade, o termo original era canibare, e que derivou pela pronúncia, pelo sotaque, em canibal. O termo canibalismo vem dessa conquista da América Central, mas é uma prática muito antiga na humanidade. O canibalismo, ele pode ser ritualístico, ele pode ser considerado uma parafilia. Parafilia é uma perversão sexual. Ele pode ter essa conotação sexual, de excitação sexual ao comer a carne de uma pessoa morta. Ou ele pode ser para sobrevivência. Ele tem múltiplas finalidades. A gente sabe que na Amazônia os índios Yanomamis espalham a cinza de pessoas mortas em pasta de banana para comerem aquela pasta e se beneficiarem. É um ritual. Então, há canibalismo ritualístico, assim como o canibalismo parafilia e o canibalismo por sobrevivência. Existem 3 tipos de canibalismo. O endocanibalismo, que é quando uma tribo come um cadáver de uma pessoa da própria tribo, com a crença de que a alma daquela pessoa vai ficar presa na tribo, vai ficar perto das pessoas que pertenciam à vida dele. Tem o exocanibalismo, que geralmente é num contexto mais antropofágico, tem rituais. Os exocanibais comem a carne de outra pessoa, de uma pessoa morta, para capturar sua força, sua inteligência, sua energia. E tem o autocanibalismo, que são pessoas que se automutilam, que comem em pedaços e depois podem até eventualmente beber o próprio sangue, que é um autovampirismo. Portanto, são 3 tipos de canibalismo. O ato de canibalismo ele deve ser entendido, como foi dito aqui anteriormente, que o ato de canibalizar é o ato de obter o poder do outro, ou o ato de humilhar o outro, como os criminosos inserem. E temos a questão da sobrevivência também. Então, são motivos múltiplos em situações múltiplas de necessidade, seja da necessidade egóica de um serial killer, da necessidade da sobrevivência de um indivíduo, ou da necessidade psicopatológica de alguém que chega ao bizarro, à disfuncionalidade e a um quadro psicótico para fazer isso com uma outra pessoa, muitas vezes mordendo, inclusive a pessoa arrancando um pedaço do outro vivo. Então a gente temos casos assim, infelizmente, de morder, arrancar pedaços, e você vê ali a selvageria, você vê o sadismo, você vê o controle restrito do outro, um completo ato de selvageria, de bizarro e de patologia. Em alguns atos de indivíduos que acreditam que devem ou podem canibalizar o outro, como na licantropia, por exemplo, há indícios e há relatos que esses indivíduos, quando dissociados da realidade, com alterações da senso-percepção, com as alucinações e com alterações do pensamento, com delírios, podem chegar ao ato da tentativa do canibalismo. Muitas vezes nós vemos, especialmente em réus, em indivíduos que cometeram crimes combinados, ou seja, ao mesmo tempo tendo o comportamento de estupro, violência sexual, homicídio e consumo de partes dos corpos humanos. Então, contemporaneamente, o que nós conhecemos da realidade de situações de canibalismo estão relacionadas, então, a este modo doentio da personalidade
pela falta de empatia, da falta da capacidade de colocar-se no lugar do outro, ter relações de extrema maldade, covardia, imprimindo sofrimento a terceiros, desde lesões à morte ao consumo. Nós temos aí, então, quando historicamente via-se, estudava-se e verificava-se em tribos onde isso culturalmente era aceito, praticado e colocado ao longo das gerações como sendo aceito e nem tinha correspondentes com adoecimento. Nas características contemporâneas, nós correlacionamos isso com a inabilidade afetiva de colocar-se no lugar dos outros e também com a incapacidade ou limitação na capacidade de controlar os impulsos agressivos, que podem ser diversificados, indo desde a ameaça, a tortura, ao assassinato e também ao consumo de partes do corpo humano. Na medicina, essa direcionalidade, essa causalidade, geralmente na psiquiatria ela não é estabelecida, não existe uma causa única. Provavelmente um canibal se faz com fatores hereditários, biológicos e situacionais. A gente sabe que os canibais são pessoas que vêm de famílias que as interações são muito pobres, são pessoas que foram humilhadas publicamente, que não se relacionaram muito bem com outros coleguinhas de infância ao longo do seu desenvolvimento. Para Freud, eu não sou psicanalista, mas a psicanálise explica algumas questões. Para Freud, são pessoas que ficaram fixadas na fase oral. Para Melanie Klein, os canibais são pessoas que querem suprimir a raiva da mãe por não dar o seio, que é o seio, a Melanie Klein fala em seio bom e seio ruim, que querem suprimir a raiva da mãe por não dar o seio que elas acham que é ruim. Então, na verdade, são fatores muito diversos, ninguém sabe uma causa específica para um paciente desenvolver canibalismo, é mais um pool de questões. Alguns serial killers, é importante dizer o seguinte, a maioria dos serial killers são psicopatas, 90% deles, e são imputáveis perante a lei. No entanto, 10% deles são inimputáveis. E dentro dessa inimputabilidade, nós temos os serial killers que não são psicopatas, são inimputáveis, flertam com a doença mental, com o transtorno mental, entram nos criminosos ritualísticos, nos crimes ritualísticos. Muitos desses crimes, desses indivíduos, essa pequena porcentagem, podem canibalizar as suas vítimas. Nesse caso, mesmo esses serial killers, eles têm uma relação com o simbólico, eles têm uma relação com o ritual. Lembrem que isso tem que fazer sentido para esse indivíduo, para esse criminoso. E para eles tem um sentido fazer aquilo no pós-mortem. Alguns atos de canibalismo associados à selvageria de uma outra parafilia chamada sadismo pode me levar a morder e arrancar pedaços do outro como um pseudo-canibalismo, apenas para infligir dor no outro. Então, seria uma relação próxima dessas não duas parafilias. O canibalismo como fenômeno em si e, nesse caso, o sadismo como uma parafilia. Essas situações, no momento contemporâneo, que são inaceitáveis, totalmente condenáveis e especialmente criminosas em todas as culturas atuais, que isto possa ser, nas situações de poder avaliar o indivíduo que cometeu essa prática, verificar se ele tem ou não tem adoecimento mental, se ele tem adoecimento mental, o quanto isso repercutiu na capacidade de compreender e de controlar o que estava fazendo. Se o indivíduo fez esta ação de maneira voluntária, entendendo o que estava fazendo e com a possibilidade de se controlar e não o fez, ele tem correspondentes ao que chamamos na psiquiatria forense de imputável,
ou seja, vai receber apenas a pena. Se é portador de um adoecimento mental que em algum nível repercutiu na capacidade de compreender o que estava fazendo ou de controlar-se naquela situação, vai receber simultaneamente o tratamento adequado para os comportamentos impulsivos, para as dificuldades interpretativas e também vai receber uma restrição de liberdade até que essa periculosidade possa ser tratada e revertida. Dentro da clínica ou dentro da área forense, dentro do ambiente penitenciário, naturalmente chegamos a ouvir indivíduos que falam do desejo de morder, de sentir o gosto de sangue ou arrancar um pedaço de sua vítima. Temos que diferenciar o que é o campo da fantasia para o campo real. E essa fantasia ter uma vinculação com algum quadro psicótico, com algum quadro delirante, isso deve ser percebido. É um desejo mórbido, é uma fala fantasiosa, é uma fala manipulativa para que você seja controlado por essa pessoa. Então, temos que entender qual a manifestação, a origem desse desejo. No campo do tratamento, obviamente, não temos um N significativo de canibais no mundo. E que bom não temos. Hoje, os canibais que temos conhecimento, amplo conhecimento, são aqueles que enveredaram para o crime em série e esses estão devidamente encarcerados. Criminosos que praticaram o canibalismo, é importante você perceber os processos decisórios que levaram essa pessoa a cometer esse ato. Ninguém acorda, hoje eu vou canibalizar alguém. Então, o histórico de vida, as decisões, as experiências são significativas para o entendimento de um clínico, seja ele dentro de um consultório, seja um psicólogo forense, um psiquiatra forense no ambiente penitenciário ou nos antigos hospitais de custódia e tratamento penitenciário, para verificar o nível dessa fala, o nível desse desejo, o nível dessa fantasia. A principal distinção entre o canibalismo humano e de outras espécies é que as outras, até que prove o contrário, são muito mais primitivas em termos evolutivos, enquanto que nós adquirimos já uma condição cultural e de evolução antropológica, biológica, que já não é mais necessário a prática do canibalismo por motivos, por exemplo, nem culturais e nem de sobrevivência. Uma oportunidade que se tem é de realizar estudos com os indivíduos que fizeram essa prática, dentro de limitações éticas, científicas e legais. Porque, como infelizmente ainda acontece, mas acontece muito pouco, então, nessas situações, o que se faz é fazer uma avaliação e especialmente colocando diferentes visões, recursos científicos em análise, ou seja, psiquiatras, psicólogos, sociólogos, juristas, historiadores, no sentido de criar-se um conhecimento. Agora, logo, a grande torcida é que esses casos não aconteçam para nem ter necessidade de estudá-los. O canibalismo existe na natureza. 3 espécies que podem cometer o canibalismo são as cascavéis, os tubarões e os chimpanzés. Geralmente a fêmea, assim que ela dá à luz, ela come a ninhada. Acredita-se que isso seja um ritual para ela se fortalecer depois da energia gasta numa gestação. Então, filogeneticamente, é um ritual que existe na natureza nessas espécies. Temos perfis muito específicos de indivíduos que são masoquistas, por exemplo. Indivíduos que têm uma dependência afetiva do outro. Temos os transtornos de dependência também. Então, imagina uma pessoa com um transtorno de dependência, eu não estou afirmando que essa soma vai chegar em alguém que quer ser canibalizado, mas imagina uma pessoa com sentimento de menos-valia, com essa dependência emocional afetiva, esse indivíduo que pode ter traços disfuncionais instáveis, e esse indivíduo que é masoquista. Então, soma tudo isso, põe todos esses traços numa mesma pessoa e que essa pessoa conviva com alguém que é extremamente sádica e possa ter a ideia de canibalizar, de morder essa pessoa. Alguns casos que eu atendi, pessoas
foram submetidas e se submeteram voluntariamente a cortes, mordidas, queimaduras, com água quente, com fogo, com objetos pérfuros cortantes, etc., porque aceitaram, simplesmente aceitaram. Então, essa pessoa deve ser avaliada também, isso está no campo da patologia e essas pessoas merecem ajuda. Como a minha visão, perspectiva e modo de olhar as situações é pelas neurociências, ou seja, pelos recursos científicos da psiquiatria, junto com a psicologia, é fazer o imediato encaminhamento dessa pessoa para avaliação e possível tratamento. E se essa pessoa já tem isto no histórico, ainda que na forma de tentativa, que as autoridades possam ser o mais rapidamente e precocemente avisadas. Se nós temos a pessoa com transtorno de personalidade antissocial, ainda está focado o tratamento em psicoterapias cognitivas comportamentais. Lembrando que é muito comum em psicopatas a presença de comorbidades, especialmente com dependências químicas. Se a dependência de álcool coexistindo, então nós temos tratamento medicamentoso específico, por exemplo, de uma substância chamada naltrexona. Se é a concomitância com a dependência química, por exemplo, de cocaína, nós temos a possibilidade de usar um medicamento, por exemplo, chamado oxcarbazepina. E em situações onde há outros adoecimentos mentais acontecendo simultaneamente, dos remédios e práticas psicoterapêuticas que cubram essas necessidades clínicas. Como nós temos a possibilidade de ver o comportamento de crianças, adolescentes, expresso de diferentes maneiras, especialmente quando se ampliou, digamos, a liberdade de registro, quer seja em redes sociais, em computadores, em diferentes formas de escritas e imagens. Então, sim, eu acho que pode ter expressões na forma de desenhos, na forma de escolhas de imagens, de buscas de filmes dessa temática que possam, pelo menos, funcionar como uma sugestionabilidade que essa criança e esse adolescente esteja ao menos interessado nesse assunto. E só o fato de estar interessado nessa temática já é uma preocupação que deve ser de tomada de consciência dos pais e a submissão a uma avaliação especializada. Daqueles indivíduos que eu avaliei dentro da minha vida como profissional da psicologia clínica e forense, seja em ambiente clínico ou em ambiente penitenciário, o que eu percebi foi uma correlação com quadros psicóticos, principalmente com alterações da senso-percepção do pensamento. Então, daqueles que eu avaliei, o que eu pude perceber que tem em comum são essas alterações, pensamentos delirantes, comportamentos bizarros que se aproximavam de um quadro psicótico. Não existe na literatura científica, até por falta de demanda, felizmente, são poucos os casos catalogados no último século, pelo menos reconhecidos publicamente, que veio para público, que veio para a literatura científica, então não existe nenhuma metodologia específica. O que nós fazemos é a aplicação de testagens amplificadas, como se fosse um check-up mental exaustivo, profundo, sistêmico, global. E o nome para essa testagem é avaliação neuropsicológica, em que fatores de atenção, concentração, memória, interpretação, habilidade para resolução de problemas, modulação de comportamento, impulsividade, são verificados e quantificados objetivamente.